Quando a gente compra algumas marcas de telescópio chineses, né, aqueles dos mais baratos, geralmente vem como acessórios essas duas lentes aqui, ó, que são filtros para observação da Lua, que é esse aqui, ó, e um para observação do Sol, né? Aí a ideia é você pegar essa lente, esse filtro e rosquear nessa ocular. Essa ocular é uma ocular de telescópio. Aí você tem diversos tamanhos, ampliações, né, para você fazer as observações. E aí, numa das extremidades, você tem essa rosca. Então, os filtros têm essa rosca na pontinha aqui, ó. E aí a ideia é rosquear esse filtro aqui na ocular. Né? Aí, ó. E depois você pega essa ocular e põe lá no porta-ocular do telescópio e observa a Lua, aqui no caso, né? Mas o experimento de hoje é observar o Sol com esse filtro solar. Mas não é no telescópio. Eu vou observar esse filtro diretamente com a câmera, como se a gente estivesse vendo o Sol a olho nu. Então eu vou pegar esse filtro, colocar na frente da câmera, para a gente poder observar o disco do Sol, o contorno do disco do Sol, que a olho nu a gente não consegue observar e nem deve observar, porque é perigosíssimo, né? A gente pode ficar cego. Então, e eu vou fazer isso em dois momentos. Um é logo de manhãzinha, ao nascer do sol, né? E eu vou fazer uma observação ao meio-dia, quando o sol estiver a pino, para ver a diferença, né? Dizem, né, que e a gente lê também que no horizonte, né, no nascer do sol e no pôr do sol, o disco do Sol ele aumenta de tamanho. A gente vê, é uma ilusão de ótica comprovada fisicamente, né? Que onde o tamanho do Sol ele fica maior nesses horários em relação ao resto do dia. Então eu vou observar a olho nu com esse filtro para ver o contorno do disco do Sol nesses horários aí, né? Então, o mais interessante é observar a diferença que dá entre você ver o Sol sem o filtro e com o filtro. Com a câmera, isso que é uma coisa bem curiosa, com a câmera, quando a gente filma o Sol com a câmera e você observa a filmagem, você consegue ver o Sol perfeitamente, sem o filtro, né? Você não consegue ver a olho nu, mas você observando uma filmagem, então você consegue ver o Sol normalmente e a sua vista não fica ofuscada. Então eu acho que a câmera, a lente da câmera, tem um filtro que possibilita isso. Então a gente consegue filmar o Sol, você vê a filmagem e você não fica ofuscado com o brilho do Sol. Então é interessante isso porque a gente consegue ver perfeitamente a diferença entre você ver o Sol sem o filtro e com o filtro. Então, pessoal, acompanhe aí a sequência. Nós estamos em novembro de 2025, plena primavera. São 6 horas da manhã agora e o sol já nasceu faz algum tempo. Então percebam o brilho do sol. Não dá para ver, obviamente, o contorno do disco do Sol, né? E agora eu vou colocar esse filtro na frente para a gente poder observar o contorno do disco do Sol. Então, vejam a diferença.
Pessoal, passa um pouco do meio-dia e o sol tá a pino. Vamos ver agora o disco do sol nesse horário. Parece que tá a mesma coisa, né? Um pouco menor talvez do que na parte da manhã. O que vocês acham? Para mim tá a mesma coisa. É isso aí, pessoal. Abraço a todos.